pessoal, vamos lá para a aula de número 33. Já estamos chegando na reta final. Esse curso maravilhoso, análise histórica, geopolítica e geográfica do conflito entre Rússia e Ucrânia, professor Renato. A gente está discutindo aí com um conjunto de aulas. Chegamos à aula de número 33. O que a gente vai discutir nessa aula, pessoal? Veja bem, a geografia da guerra, o conflito, né, entre Ucrânia e Rússia, certo, pessoal? O tema dessa aula 33 é a linha do tempo, Guerra na Ucrânia 2022, a parte 5. Só falta a parte 5 e na próxima aula a parte 6 e a gente finaliza esse tema para partir para outro tema, ok? Vamos lá. O que é que se deu no 44º dia do conflito, na sexta-feira de 8 de abril? Kiev não escapará à responsabilidade pelo ataque a Kramatorsk com um míssil balístico Totka-U, disse na sexta-feira, dia 8, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Então, as autoridades ucranianas anunciaram recentemente a evacuação das cidades de Kramatorsk e Slavyansk e depois atiraram com 2 mísseis Totka-U preenchidos com cacetetes contra a estação ferroviária de Kramatorsk, né, matando cerca de 30 pessoas e ferindo mais de 100 outras, comunicou a Milícia Popular da República de Donetsk. Né. Nessa sexta-feira, dia 8, o Estado-Maior da República Popular de Donetsk relatou que uma estação ferroviária na cidade de Kramatorsk foi atacada pelos militares ucranianos com mísseis Toktcha-U. O ataque contra a cidade situada na parte da região de Donetsk, ainda controlada pelo lado ucraniano, foi realizado enquanto vários civis tentavam deixar o município por ferrovia. Mais tarde, o líder da Milícia Popular da República Popular de Donetsk confirmou que o ataque foi uma provocação de militares ucranianos e ocasionou a morte de cerca de 30 pessoas. Está aqui, olha, a cidade é atacada, Kramatorsk, fica ao lado de Donetsk e Lugansk, né, a cidade de Kramatorsk foi atacada por um míssil balístico Toktcha-U, né, e aí Sergei Lavrov, né, que é o porta-voz do governo do Kremlin, todas as declarações do regime nacionalista de Kiev sobre alegado ataque com mísseis da Rússia no dia 8 de abril contra uma estação ferroviária da cidade de Kramatorsk são uma provocação e não correspondem absolutamente à realidade. As Forças Armadas da Rússia não tinham e não planejam nenhuma tarefa de fogo na cidade de Kramatorsk, no dia 8 de abril, diz a declaração do Ministério da Defesa da Rússia. Então vocês vão ver depois que foi provado que esse míssil é uma cápsula de um míssil, que quem usa são as forças ucranianas e não russas. Então os próprios ucranianos atingiram a estação ferroviária, matando civis inocentes, 30 civis inocentes e ferindo mais de 100 em Kramatorsk. E a imprensa, no outro dia, a imprensa ocidental, incrível, eu assisti os canais, né, como a CNN, a Rede Globo, os canais no outro dia já estavam culpabilizando as forças russas, que foram os russos que atingiram contra os civis. Quando depois foi provado mais uma vez, né, outro teatro armado. Então, por isso que a gente está falando o tempo todo, essa não é somente uma guerra no fronte de batalha, é uma guerra de informação o tempo todo. As fake news hoje são muito utilizadas para tentar desmoralizar, desestabilizar um governo a partir daquilo que a gente vinha falando, daquele autor americano, né, que ele escreve um livro chamado Guerras Híbridas, certo, pessoal? Então, pessoal, é uma guerra híbrida, é o jogo de informação, é a tentativa de desestabilizar o governo da Rússia, mas eles estão sempre um passo à frente. O serviço de inteligência russa descobre todas as arquiteturas, né, todos os teatros armados e acaba desqualificando nessas tentativas dos Estados Unidos aí comandando a OTAN e a União Europeia para tentar forjar, né, verdadeiros cenas teatrais para tentar incriminar a Rússia, certo, pessoal? Aqui, ó, de acordo com Bassurin, as autoridades ucranianas primeiro anunciaram a evacuação da cidade de Kramatorsk e Slavyansk e depois realizaram a provocação com o míssil Toktcha-U. Então, o líder da milícia popular da República Popular de Donetsk, Eduardo Bassurin, vai falar sobre isso. Ainda segundo declarou o líder da milícia popular da República de Donetsk, Eduardo Bassurin, é preciso estarmos preparados para futuras provocações do lado ucraniano. Toktcha-U é um sistema de mísseis capaz de realizar ataques a uma distância de até 70 quilômetros. Esse tipo de armamento é usado só pelas tropas ucranianas e não russas, né? Nem pelas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk são utilizadas. Segundo anunciou o líder da República Popular de Donetsk, Denis Putin, a provocação foi realizada com 2 mísseis ucranianos Toktcha-U. Então está aqui o líder da República Popular de Donetsk, Denis Putin. Além de 30 pessoas mortas na provocação em Kramatorsk, mais de 100 ficaram feridas, segundo o líder da Milícia Popular da República Democrática
de Donetsk. Ainda segundo Bassurin, o míssil Totia-U usado pelas forças ucranianas foi preenchido com cassetes. Logo depois do ataque ter sido confirmado por Bassurin, o Ministério da Defesa da Rússia refutou acusações do regime de Kiev sobre a alegada ofensiva russa a uma estação ferroviária de Kramatorsk, no dia 8 de abril. A defesa russa destacou que mísseis Totia-U, cujos destroços foram encontrados perto da estação, são usados apenas pelas forças armadas da Ucrânia. Enquanto isso, os militares russos não tinham tarefas planejadas na cidade de Kramatorsk para o dia 8 de abril. A entidade russa destacou que as declarações de Kiev sobre a alegação de ataque realizado pela Rússia são uma provocação. Está aqui, pessoal, ó. Temos a certeza que as autoridades de Kiev não conseguiriam escapar à responsabilidade, indicou a chancelaria russa, apontando que as provas de culpa das forças armadas da Ucrânia estão à vista. São eles que têm os mísseis Totia-U, cujos destroços foram encontrados no local da tragédia, como vocês podem observar aqui, o míssil balístico Totia-U. Né? Então, é um registro dos soldados da Ucrânia. Os russos não usam esse tipo de míssil. Tais ações desumanas do regime de Kiev confirmam a validade das tarefas da Operação Militar Especial para a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, sublinhou ela. Está aqui a estação ferroviária, as pessoas em pânico. Né? Então, mais uma vez, eles são violentos, essas forças neonazistas que estão sendo bancadas pelos americanos, pelas forças da OTAN, né? E dando moral a esse presidente Zelensky, que é um papagaio de pirata, reproduzindo os interesses das grandes corporações americanas. Eles colocam civis inocentes como bucha de canhão, como escudo, né? E colocam no fronte de guerra para ser mortos. Eles atacam os civis inocentes para tentar culpabilizar, né, os seus opositores. Né? Então, veja, exortamos a comunidade internacional a dar uma avaliação objetiva aos crimes das formações ucranianas, parar o fornecimento de armas a eles e instar Kiev a parar de aplicar métodos inaceitáveis de ações militares, continuou o Ministério. Em 24 de fevereiro, a Rússia anunciou uma operação militar especial na Ucrânia com resposta ao pedido de assistência militar das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. De acordo com o presidente Vladimir Putin, o objetivo da operação é a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. O Kremlin reiterou em diversas ocasiões que não tem planos de ocupar o território ucraniano. Segundo o Ministério da Defesa do país, as forças armadas russas apenas atacaram a infraestrutura militar e as tropas ucranianas. Então, vocês agora vão observar o vídeo, pessoal, acompanhem com a gente. O vídeo, ele assim, de certa forma, vai tentar, né, mostrar com imagens reais para vocês abstrair a outra versão que, né, naquele fatídico dia 8 de abril, foi colocado como foi um ataque das forças russas, quando na verdade, quando a gente recorre a uma leitura mais aprofundada, recorre a outros meios alternativos de comunicação, para não ficar naquela coisa comprada, naquela informação que chega na nossa mente através de fake news, quando a gente vai pesquisar direitinho, vai ver outra versão. Então, vejam essa outra versão dos fatos, pessoal. Vejam essa versão aqui. Na manhã desta sexta-feira, 8 de abril, uma explosão aconteceu no terminal ferroviário de Kramatorsk, na parte controlada pelas tropas ucranianas da região de Donetsk. A explosão aconteceu em um momento em que vários cidadãos da cidade tentavam sair da mesma via férrea, ao passo que o terminal apresentava aglomeração de passageiros. As imagens feitas no local mostraram destroços de um míssil Totka-U, um armamento utilizado com frequência pelas forças ucranianas e que está há anos fora do serviço das Forças Armadas da Rússia. De início, o conselheiro do chefe do escritório do presidente da Ucrânia, Alexei Arestovich, acusou a Rússia de lançar contra a cidade um míssil Iskander. Contudo, uma análise de fotos do míssil em Kramatorsk e o míssil Iskander mostram as diferenças entre os armamentos e servem como mais uma prova de que o míssil em questão é um Totka-U. Contradizendo membros do seu governo, o presidente Zelensky postou no Instagram uma publicação reconhecendo que se tratava de um míssil Totka-U, mais russo. A fala de Zelensky mais uma vez contradiz o fato da inexistência de tal míssil no arsenal militar da Rússia e a não utilização do mesmo pelo país há anos. De acordo com fontes locais, o míssil acabou tirando a vida de várias pessoas que se preparavam para sair de Kramatorsk no âmbito da evacuação dos moradores. Logo surgiu a suspeita de que a Ucrânia precisaria de mais um espetáculo de massacre de civis para acusar a Rússia
e assim pressionar a comunidade internacional a tomar novas medidas contra o gigante euroasiático. Comentando a situação, o vice-chefe da Milícia Popular de Donetsk, Eduardo Basurin, afirmou que o ataque militar ucraniano nada mais é do que uma provocação. Ele também disse que, apesar das acusações imediatas da Ucrânia, as fotos e vídeos feitos pelas próprias vítimas do ataque mostram que os destroços são de um míssil ucraniano Tochka-U. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo afirmou que nenhum disparo de seus mísseis foi feito contra alvos na cidade de Kramatorsk durante a sexta-feira, assim como também não eram planejados. O órgão também lembrou que o armamento em questão é exclusivamente usado pelo lado ucraniano no conflito. Então, como vocês podem ver aí, pessoal, o outro lado da história, né, para a gente não ficar só com um lado, né, pessoal. Vamos dar seguimento aí, pessoal. Nós estamos falando agora do 45º dia, no sábado, dia 9 de abril. O representante do Ministério da Defesa russo, o Major-General Igor Konatinkov, relatou nas últimas 24 horas a aviação tática da Força Aeroespacial e a Força Estratégica de Mísseis da Rússia atingiram mais de 85 instalações militares ucranianas. Está aqui o Major-General russo Igor Konatinkov, né? Foi também eliminado um grande depósito de munição na região de Dnepropetrovsk, com mísseis de alta precisão. Com um aeródromo militar na região de Poltava, foram destruídos um MiG-29 e um Mi-8 ucranianos, bem como um depósito de munições de aviação. O sistema de defesa antiaérea russa derrubará ainda 4 drones ucranianos. Uma ação cínica e encenada em Irpin, perto da capital ucraniana, foi organizada por Kiev especialmente para divulgar as imagens nas mídias ocidentais, informou hoje, dia 9, durante o briefing, o Ministério da Defesa da Rússia. O Serviço de Segurança da Ucrânia planeja trazer para Irpin corpos de civis mortos durante os bombardeios ucranianos para uma encenação. Ainda mais, o serviço organizará na floresta uma encenação da eliminação de um alegado grupo de reconhecimento russo que teria chegado para matar os residentes, né? Como provas irrefutáveis dos eventos da floresta em Irpin, o serviço mostrará corpos de militares russos capturados anteriormente por nacionalistas e mortos sob tortura. Segundo dados confirmados, o regime nacionalista de Kiev está preparando mais uma provocação para acusar a Rússia de alegados assassinatos em massa de civis em Irpin, na região de Kiev. Chama a atenção para o fato de as unidades das Forças Armadas Russas terem abandonado essa povoação há mais de uma semana, diz o comunicado do Major-General russo Igor Konatinkov, né? Então, a todo tempo, as cidades que estão sendo desocupadas pelos russos do oeste em direção ao leste, ao todo tempo que as forças ucranianas retomam essas cidades, eles passam a encenar novos teatros armados. Inclusive, há relatos, a gente vai ver daqui a pouco, há relatos de que integrantes de equipes de TV, né, de filmagens, estão utilizando todo um arcabouço da encenação de filmes cinematográficos para criar cenas cinematográficas forjando um possível massacre para tentar incriminar os russos, quando na verdade é tudo um teatro, tudo uma ficção, certo, pessoal? Vamos dar seguimento aí, pessoal. Aqui nós temos o 47º dia, na segunda-feira de 11 de abril. O Ministério da Defesa da Rússia informou que o sistema de defesa antiaérea russa abateu 2 caças Su-25 da Ucrânia. Além disso, a aviação tática operacional da Força Aeroespacial Russa destruiu mais de 78 alvos militares ucranianos. Na região de Dnepropetrovsk, os mísseis Kalibr eliminaram um hangar técnico secreto da divisão S-300, enviada a Kiev, da Europa. Até 25 militares das Forças Armadas Ucranianas morreram no ataque, né? Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 11, mísseis de alta precisão destruíram como base de manutenção de armas e equipamentos técnicos ucranianos, incluindo sistemas antiaéreos Buk M1 e Osar AKM. Além do mais, o Ministério da Defesa detalhou que soldados russos colocaram na mira e abertura no ar usando apenas armas leves, com helicópteros das forças ucranianas Mi-24 na região da Kharkov. Dentre os alvos, 3 postos de comando, radares de busca e navegação, 3 sistemas de defesa antiaérea de curto alcance, 4 depósitos de munição, 58 pontos de apoio locais de concentração de equipamentos militares e depósitos de abastecimento de material técnico foram destruídos, né? O Ministério da Defesa russo adicionou que, em decorrência de um ataque de alta precisão na região de Donetsk, foram eliminados 9 tanques, 5 sistemas de artilharia, 2 S-3
Akatzia, 5 sistemas BM-21 Grad e mais 60 nacionalistas, né? Então está aqui, pessoal, o arsenal ucraniano, as baterias antiaéreas S-300, né, fabricação russa. Por iniciativa dos Estados Unidos, alguns antigos países comunistas, Bulgária e Eslováquia, poderiam enviar novas baterias para a Ucrânia. O drone TB-2, drone de combate russo. O drone suicida Switchblade, né, que é considerado o kamikaze, né? O Sukhoi 34, a aeronave de combate russa, né? E o Mi-24, que é o helicóptero dos ucranianos. Ainda no dia 47º dia do conflito, no dia 11 de abril, o Ministério da Defesa da Rússia informou que as forças especiais russas eliminaram na Ucrânia os líderes nacionalistas, o Taras Bobanity, né, que é um dos líderes do movimento de Azov. Um grupo de operações especiais russos, durante ações de reconhecimento e busca 5 km ao sul da cidade de Izium, eliminou os líderes infames do chamado Corpo Voluntário Ucraniano Setor de Direita, o Pravy Sektor, em russo. Taras Bobanity informou. Conforme informações desde 2014, Bobanity dava pessoalmente ordens para abrir fogo com armas pesadas contra residentes em Donetsk e Lugansk, sendo responsável por diversas mortes de civis, incluindo crianças, né? Então, só pela cara você vê, né, o quanto é uma pessoa bélica, né, uma pessoa que está afeito para o combate, para matar, seja lá quem for. Em novembro de 2013, Bobanity ingressou no setor de direita e em 2019 assumiu o cargo de vice-comandante do movimento para questões da subunidade da reserva. Além disso, ele foi um dos apoiadores da teoria da superioridade da raça ucraniana, ou seja, é um professante dos movimentos neonazistas, né, que prega a raça ariana, né, uma limpeza étnica, né. Participando pessoalmente das execuções de cidadãos da língua russa na Ucrânia, as Forças Armadas Russas continuam buscando e eliminando os chefes das organizações neonazistas ucranianas, destacou o Ministério da Defesa russo. Está aqui o soldado das Forças Especiais Russas em combate, né. Ainda sobre o dia 11 de abril, além de possivelmente manter os casos de crime de guerra promovidos por aliados de Kiev em sigilo, policiais franceses e milícia ocidental chegarão ao território ucraniano para promover acusações contra Moscou, afirma a defesa russa. Então, policiais franceses que chegaram à Ucrânia vão se envolver em crimes de guerra de ocultação cometidos por forças leais a Kiev e fazer acusações contra a Rússia, disse nesta segunda-feira, dia 11, Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento da Defesa da Federação Russa. Está aqui Mikhail Mizintsev. A defesa russa também anunciou hoje que, a pedido da Alemanha, Turquia e França, Moscou abrirá rota de evacuação de Mariupol e Berdiansk para a Crimeia ou Zaporizhia, por transporte terrestre ou marítimo. Está aqui os corredores humanitários, né? Entretanto, o oficial ressaltou que as autoridades de Kiev não fornecem um único corredor humanitário para a Rússia dos 9 corredores declarados para o dia 11 na direção de Zaporizhia e Donetsk. Ainda no mesmo dia, ao mesmo tempo, durante seu briefing, Mizintsev afirmou que Kiev está preparando novas provocações com o objetivo de acusar a Rússia de violência contra civis ucranianos na direção de Sumy. E que essas provocações encenadas estão sendo preparadas pelo governo ucraniano sob a orientação dos serviços especiais britânicos. Representantes da mídia ucraniana e ocidental foram convidados para a cidade de Seredina Buda, na região de Sumy, que antes estava sob o controle das tropas russas, para filmar as histórias encenadas. Veja, de fato equipes de TV que têm o papel de produzir a indústria cinematográfica, estão sendo convidados, sobretudo ingleses e franceses, para criar cenas e forjar cenas de guerra, né, cenas de possíveis genocídios e incriminar os russos. Enquanto isso, para esconder a provocação e evitar que ela seja exposta para testemunhas reais, um toque de recolher foi instituído na cidade e a população local foi despejada à força nos locais onde as filmagens ocorreriam, né? Então, veja, é o serviço secreto que está expulsando a população, dando um toque de recolher e expulsando a população para que não seja, né, para que as pessoas não vejam a mentira que eles estão produzindo, né? Mitseva detalhou o cenário da provocação, dizendo que diretores britânicos estão recolhendo corpos no porão de um prédio residencial em uma das cidades da região, com os cadáveres a serem apresentados
mais tarde como as supostas vítimas das tropas russas, né? Ontem, no dia 10, a autoridade informou que o governo ucraniano também prepara com países ocidentais a morte em massa de civis para depois culpar as forças da Rússia e da República Popular de Lugansk, conforme noticiado. Aqui tem, olha, visita do primeiro-ministro inglês Boris Johnson, né, que é um inglês, à Ucrânia, né? Então, possivelmente analisando possíveis cenários para ser gravados e incriminar a Rússia, certo, pessoal? No 48º dia, na terça-feira, dia 12 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como vocês podem observar aqui, ele chamou a guerra na Ucrânia de genocídio em curso do presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante discurso nessa terça-feira, dia 12 de abril. Então é uma palavra muito forte, né? Genocídio é uma palavra que ultrapassa os limites, né? Porque genocídio é um crime de guerra que é condenado pelo Tribunal de Haia, né? Sim, eu chamei de genocídio porque fica cada vez mais claro que Putin está tentando acabar com a possibilidade de ser ucraniano. Vamos deixar os advogados decidirem em âmbito internacional se isso se qualifica ou não. Mas com certeza parece para mim, afirmou Biden em evento no estado de Wuhan. A declaração eleva o tom do conflito diplomático entre os Estados Unidos e a Rússia. O presidente norte-americano já havia chamado Putin de criminoso de guerra em março, mas é a primeira vez que avaliou a guerra dessa forma, como genocídio, né? O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, é cauteloso em considerar o conflito como genocídio. Veja que o próprio assessor da Segurança Nacional da Casa Branca, ele é cauteloso para utilizar uma expressão como essa. Mas o presidente, que ultimamente vem dando declarações e demonstrando, né, uma fragilidade no discurso, ele vem soltando palavras ao vento, ao léu, né? Vimos atrocidades e crimes de guerra, mas ainda não vimos um nível de privação sistemática da vida do povo ucraniano para chegar ao nível de um genocídio, afirmou no início do mês. Nos termos do direito internacional, o genocídio compreende a erradicação internacional de um grupo específico por motivação étnica, cultural ou religiosa. Foi usado de forma pioneira para definir o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Bem, ainda no dia 12 de abril, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na terça-feira que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída. O líder falou que as tropas russas seguirão no país até alcançar seus nobres objetivos, né, que é o quê? Desnazificar e desmilitarizar. As declarações, segundo a Reuters, foram feitas durante visita ao cosmódromo de Vostochny. No local, Putin se encontrou com Alexander Lukashenko, presidente de Belarus e aliado do Kremlin. Foi a primeira vez que Putin falou publicamente sobre a guerra depois que a Rússia declarou que iria concentrar seus esforços em libertar completamente as regiões separatistas de Lugansk, Donetsk e Donbass, no fim de março. Então veja a fala de Putin. Voltamos novamente a uma situação sem saída para nós, disse Putin. A invasão da Ucrânia pelos russos teve início depois que a Rússia reconheceu a independência das regiões. Putin negou, né? Então está aqui Vladimir Putin. Putin negou que o que chama de operação especial tenha fracassado, visto que os russos não conseguiram conquistar a capital ucraniana Kiev. Segundo ele, tudo vai de acordo com o plano e as tropas seguirão ritmicamente e com calma. Segundo o líder russo, o Ocidente vai falhar em tentar atingir Moscou com as sanções impostas. Aquela Blitzkrieg, tática de guerra que consiste em ataque surpresa para desestabilizar o inimigo, com a qual nossos inimigos estavam contando, não funcionou, falou Putin. Então está aqui o encontro de Putin com Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus, né? E ele está à esquerda e Putin à direita, né, discutindo, certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar, pessoal, nessa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até.